Olá, está no ar mais um Em Foco. O tema de hoje é inadimplência. Para falar sobre a relação do consumidor com as dívidas, nós recebemos hoje o consultor do Sebrae, Wendel Gussoni. Tudo bem, Wendel? É um prazer ter você aqui. Tudo bem, Luciano. O prazer é nosso estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar com vocês. Wendel, para começar, por que você acredita que cresceu o número de inadimplentes? O acesso a crédito hoje está muito facilitado no Brasil. E com isso, as pessoas acabam adquirindo esse crédito sem fazer um planejamento antecipado, sem verificar o seu potencial de pagamento. E daí caem alguns truques, né, como as das pequenas parcelas, que somadas às outras que a gente acaba adquirindo, muitas vezes a dívida acontece. E daí se complica em poder pagar isso que adquiriu. E o que leva uma pessoa a ter o nome incluído nesses bancos? São várias situações, principalmente o não pagamento das suas dívidas, né? Então, o que a gente tem recomendado muito é prestar atenção nessa questão de adquirir o crédito, né? Quanto que eu recebo por mês, né? Qual que é o meu salário ou qual que é o meu prolabore se eu sou um empresário, né? E mediante isso, eu verificar quanto que eu posso pagar por mês de parcelamento. E se eu deixo de pagar alguma dessas contas, fatalmente o meu nome vai ser incluído no SPC ou no Serasa. Esses bancos de dados são de caráter público, esses nomes incluídos no SPC? Sim, eles são, algumas entidades fazem a gestão desses bancos de dados. As associações comerciais, né, de todo o país, eles têm munido as empresas com essas informações. Então, geralmente, as empresas acessam esse banco de dados através das associações comerciais. E ali conseguem verificar qual cliente que está com o seu nome limpo ou não. De maneira que eles procuram vender apenas para aqueles que têm o nome limpo, né? Vocês fazem bastante consultoria com as empresas também. Qual é a forma até das empresas evitarem de vender para esse mal pagador? As empresas têm que tomar esse cuidado, porque muitas vezes é entendido que a venda já é o ponto que resolve tudo. E, na verdade, não. Depois da venda, eu tenho que receber isso que eu vendi. Então, para que eu possa efetivamente receber essa venda que eu fiz, na hora de eu atender o cliente, eu tenho que tomar um certo cuidado. Como, por exemplo, tomar os dados desse cliente, fazer um bom cadastro desse cliente, saber quanto que ele recebe, qual que é o endividamento dele com aquela venda que eu vou estar fazendo, né, se corresponde ou não ao pagamento que ele fará para a minha empresa. E com isso, além de eu entender a questão financeira dele, eu também posso pegar informações importantes para a minha empresa, né? Desse cliente, qual que é o perfil dele, como que ele costuma comprar, enfim, ter um cadastro bem completo desse cliente, com endereço, para eu depois conseguir localizá-lo, né? Vários telefones, informações de outros lugares que ele venha a ter comprado já na região, para que eu possa saber se ele tem pago ou não as suas dívidas. Enfim, ter essa proximidade, ter um bom cadastro do meu cliente é o primeiro passo para que eu depois receba aquilo que eu estou vendendo. E utilizar-se dos serviços, né, Central de Proteção ao Crédito, fazer essa verificação se ele tem, né, ali o seu nome limpo ou se ele tem algumas complicações. E com isso eu vou estar já dando um primeiro passo para evitar a inadimplência. Ou seja, a empresa não deve pensar só em vender, ela tem que pensar no dia de amanhã também, se ela vai conseguir receber essa conta. Sem dúvida, se a empresa não tiver essa preocupação, o barato pode sair caro. Eu posso ter um grande volume de venda na minha empresa, só que se eu fizer esse grande volume com uma parte alta, com não pagantes, não é interessante. É mais interessante eu fazer um volume menor de venda, mas receber tudo aquilo que eu esteja vendendo, né? E com esses meios que a gente acabou de falar agora, eu consigo fazer um trabalho. Outra maneira também é a forma de pagamento, né? Algumas empresas acham, por exemplo, que é caro eu ter o cartão de crédito na minha empresa. Realmente é um serviço que tem um custo, mas se a minha inadimplência é acima de 5%, já compensa eu ter o cartão de crédito, que em geral custa essa média. Isso eu posso ainda até negociar para reduzir esse percentual de 5% com as operadoras de cartão de crédito. Mas esse é um custo que é um recebimento certo.
Até porque o cartão de crédito é uma compra garantida. Exatamente, né? É dinheiro na conta do empresário. E outros meios de pagamento, como notas promissórias, aquela cadernetinha que muitos têm ainda que anota ali o nome das pessoas e fica somente nessa relação de confiança, ou o cheque também, né? Isso São já todas era, né? promessas de pagamento. O certo mesmo é eu receber à vista em dinheiro ou via cartão de crédito, mecanismo que eu transfira a responsabilidade da cobrança para outra empresa. Não é mais minha. Com isso eu tenho o pagamento certo na minha conta. Então vale a pena as empresas investirem na máquina de cartão de crédito, porque às vezes o barato pode sair caro. Certamente, certamente. É uma excelente opção para que eu tenha o meu controle de cobrança já efetivado. Quais os fatores que acabam influenciando o endividamento? São vários fatores. O desemprego hoje, sem dúvida nenhuma, é o principal, né? Pessoas que adquirem ali uma parcela para pagar e, infelizmente, por uma situação de desemprego, não conseguem sustentar aquele pagamento. Daí tem a sua situação bastante complicada. Outras são parcelas a longo prazo, que a gente sugere para que não se faça, porque a gente não sabe como estará daqui 4, 5 anos, a não ser que eu tenha um emprego, né, bastante assim... Funcionário público, por exemplo, né? Fora isso, é preocupante uma parcela a muito longo prazo. Eu posso ter complicações depois. E se acontecer, né, de eu ter um problema como esse, né? Como fazer daí, assim, para lidar com essa situação? Acho que é um assunto que todo mundo se pergunta, né? Puxa vida, adquiri um empréstimo e agora estou com um problema, não é por má índole da minha parte, foi uma situação que aconteceu, né? Quais os primeiros passos que a gente deve dar em relação a isso? E daí, quando nós tratamos desse assunto, a gente sugere, então, para que as pessoas, primeiro, cuidado com os juros mais altos. O primeiro movimento é esse, né? Cheque especial, cartão de crédito, tem os juros mais altos do mercado, né? Então, nunca pagar aquela parcela mínima do cartão de crédito, né? Se for fazer isso, buscar outro recurso para pagar integralmente. Por exemplo, adquirir empréstimos pessoais, né, ou ainda consignados, que tem juro aí na casa de 5% a 2%. Diferente de cartão de crédito, que o juro às vezes passa de 20% ao mês. Então é uma proporção muito, muito alta a questão do cartão de crédito e também do cheque especial, que é um juro bastante alto também. Então eu posso quitar essa dívida do cheque especial e quitar a dívida do cartão de crédito, não fazendo aquelas parcelas que geralmente eu faço para quitar isso. O ideal é eu pagar integralmente essa dívida, buscando, de repente, recurso em outro local, como um crédito pessoal, né, um crédito consignado, que vai ter um juro mais barato, né? Outra dica que a gente pode dar é que o consumidor, né, ou a pessoa que tem essa dívida aí, que ele faça a diminuição dos credores, né? De repente eu devo para um número grande, né, de empresas e eu posso fazer... pagar essas menores e concentrar minha dívida em um só. Essa também é uma situação bastante interessante, né? De forma que eu posso negociar com esse meu único credor, né? E não ficar aí apagando vários incêndios pequenininhos, né? Que vão me gerar muito estresse, muito trabalho. E quando eu tenho um volume pequeno, também, às vezes a minha negociação ela não é tão boa assim, né? De forma que se eu concentrar em um único credor, eu posso ter mais espaço para estar negociando com ele em relação àquela dívida que eu tenho ali, né? Parcelamentos, juros reduzidos, enfim, fazer uma negociação com um credor só. Wendel, eu sempre brinco também que essas grandes magazines, essas lojas populares parcelam em 10, 15 vezes, mas às vezes que adianta você comprar um produto, parcelar em 10, 15 vezes, a hora que você termina de pagar, aquele produto já não existe mais. É um grande risco e hoje o mercado tem muito disso, né? Esses grandes magazines, na verdade, eles se tornaram empresas financeiras, né? As quais emprestam dinheiro por um produto, né? E o cliente muitas vezes não enxerga essa situação. Ele verifica lá a parcela. Ah, são R$19 por mês, R$29, R$59, né? Geralmente são R$59,90, né? Isso cabe no meu orçamento, daí eu adquiro aquele produto. Na verdade, eu estou pagando um juro ali muito alto, muitas vezes, e eu preciso prestar atenção, né? Fazendo o quê? Fazendo uma cotação nas outras lojas, né? A gente pode fazer cotação hoje pela internet, que é muito fácil,
né, onde eu vou verificar se realmente aquele produto à vista é aquele preço que eu estou parcelando. Né? Se valer a pena, é claro, pode ser um bom negócio. Agora, fazer essa verificação aí, se eu estou pagando um juro abusivo naquela mercadoria, sempre é bom. Então, não olhar só se a parcela cabe no meu bolso. Isso é importante também. Mas eu tenho que verificar se o total daquela compra é um total que está de acordo com o preço do mercado. Porque às vezes eu acabo pagando 2 vezes mais em produto, 3 vezes mais em produto do que eu poderia pagar se fosse à vista. Então, daí vale eu ter um pouquinho de paciência, economizar por algum período e daí adquirir aquele produto que eu estou aí sonhando de repente, adquirir ele à vista, ao invés de me endividar, né, por um longo prazo e pagar aí muito mais do que ele vale de verdade. E às vezes é desse R$ 29,90, desse R$ 59,90, juntando tudo isso que o consumidor acaba entrando numa fria, né? Exatamente, esse é o perigo hoje do crédito facilitado. O crédito facilitado, ele tem os seus benefícios, ele tem colocado muito dinheiro aí girando no mercado, isso é muito bom para a economia, sem dúvida nenhuma. Agora, quando eu vou adquirir determinada mercadoria, eu preciso saber se eu tenho condições de pagar aquela mercadoria, né? E também se ela está com preço justo, se não está com preço exagerado, exorbitante aí, que aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Se eu tiver um pouquinho de paciência, fazer uma economia aí por mês, eu posso comprar à vista. Você acredita que o consumidor de hoje está mais consciente na hora de entrar numa dívida ou ainda falta consciência da parte do consumidor? A consciência, ela é muitas vezes ilusória, né? Às vezes a gente acha que tem a consciência e acaba, na verdade, não tendo. Justamente por essa injeção de crédito que está no mercado hoje, né? Está facilitado. Algumas empresas, inclusive, a gente vê oferecendo aí crédito para as pessoas que já têm o seu nome com restrições, né? No Serasa e em outros serviços de proteção ao crédito. Então, essa preocupação ela é constante no mercado. Né? As pessoas, se elas se endividam, elas passam a não conseguir depois pagar, né, as suas dívidas. Com isso, as empresas que estão para receber esse dinheiro acabam tendo problema no seu fluxo de caixa, né, problema de rotatividade do dinheiro ali no dia a dia. Né? Ou seja, a empresa ela vai ter que pagar os seus fornecedores e ela só recebe de uma fonte, que são os seus clientes. Se eles deixam de pagar, por consequência, a empresa vai ter problema em quitar as suas dívidas. Ou seja, pode vir a dar um problema de giro no mercado, né, a inadimplência. Portanto, é um cuidado que todo mundo deve ter. A empresa, quando vai vender, tem que ter critério, tem que ter cuidado. E eu, consumidor, também, quando vou comprar um produto para mim, para minha família, eu tenho que ter esse cuidado aí de não exagerar nas minhas parcelas que eu vou estar adquirindo. Entender se aquelas parcelas vão caber mesmo no meu orçamento mensal. A compra por impulso ainda é um dos grandes vilões do consumidor? Sem dúvida. A gente muitas vezes entra num estabelecimento para fazer uma compra e acaba adquirindo outras coisas que estão ali, né? Um exemplo disso é o supermercado, né? Exato. São estratégias que as empresas fazem, né? Justamente para que eles comprem cada vez mais, né? Então a gente tem, né, como a gente fazer um critério, né? Aquelas perguntinhas que a gente pode fazer, né? Estou precisando? Né? Isso é necessário? Né? Ou vou comprar só porque está aqui na minha frente, é bonito, é colorido, simpatizei com isso. Né? Então essa pergunta tem que sempre estar permeando, né, as nossas compras. Né? Eu preciso disso realmente? É necessário isso que eu estou comprando? Né? Ou não? Né? Vai ser apenas algo aí que vai, de repente, ocupar um espaço na minha casa ou no meu guarda-roupa. Né? E daí a gente tem que ter esse tipo de critério, sim, quando vai comprar, sem dúvida nenhuma. Isso aí ajuda com que a gente administre melhor as nossas contas. No mercado mesmo, uma forma de não gastar tanto é nunca ir no supermercado com fome, né? Certamente, né? Quando a gente vai com a barriga vazia, a gente quer comprar sempre mais coisa, né? E levar a lista, né? A lista de compra, quando eu vou a um supermercado ou eu vou a algum estabelecimento comercial que seja, roupa também, enfim, todos os itens, né, que a gente costuma comprar, acessórios e tal. É interessante a gente ter a lista. E mediante a lista eu estou na minha casa, verifico o que está faltando realmente e vou até o estabelecimento
para comprar aquilo que está na lista e tentar ser fiel à lista, né? Não sair caindo aí nos impulsos que estão ali para que eu faça a compra, né? Wendel, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Em Foco. Hoje o nosso convidado é o Wendel Consoni e ele conversa com a gente sobre a inadimplência do consumidor. Wendel, vamos continuar esse nosso papo. Quando o consumidor tem seu nome incluído no SPC, como funciona? Ele tem que ser avisado? De que forma isso ocorre? Naturalmente, quando ele deixa de pagar, a empresa que está cobrando, ela pode, né, inserir o nome dele nessa central de cadastro de clientes inadimplentes. Não necessariamente ele vai ser avisado, né? Ele vai saber, em geral, quando ele vai fazer uma outra compra e a empresa, né, uma outra empresa consulta e verifica que o nome dele está lá. Daí o consumidor precisa verificar de onde que vem, porque o nome dele foi inserido, né, no cadastro de inadimplentes, né? E hoje em dia pode ser por vários motivos, né? A gente fala isso porque tem acontecido muito de pessoas serem inseridas nesse processo sem ter o conhecimento e sem ter feito até a compra muitas vezes, né? A gente sabe que muitas empresas, infelizmente, né, ofertam pacotes de serviço e a pessoa nem sempre adquiriu aquele pacote de serviço, né? Então ela não fica sabendo que adquiriu e evidentemente não paga por esse pacote de serviço. E daí o nome dela vai lá para o Serasa, né? E ela fica impedida de adquirir crédito. E muitas pessoas têm sido hoje surpreendidas, né, quando vão alugar um imóvel, quando vão comprar um carro, ou quando vão fazer uma compra, né, que vão utilizar o seu cadastro, porque muitas vezes a pessoa compra por cartão de crédito. Quando você compra por cartão de crédito, o teu nome estar no Serasa ou não tem nenhuma interferência. Agora, quando eu vou ter que fazer um cadastro mais aprofundado aí por uma empresa, né, por essas questões que eu acabei de falar agora, por exemplo, aluguel de imóvel, né, nesse sentido, acontece de eu saber que meu nome está, né, comprometido lá, está no cadastro lá do Serasa, né? E daí eu tenho que, evidentemente, fazer contato com essa empresa, né, e saber o porquê que meu nome está lá e ou fazer o pagamento. E agora, se eu achar que eu não devo, né, que eu não sou responsável por aquele pagamento, daí eu devo procurar o PROCON, devo procurar a Justiça diretamente, se for o caso, enfim, procurar meios para que eu resolva essa situação, né? Então, muitas vezes, o nome do consumidor está no Serasa e ele não sabe, né? E se for por uma dívida que ele adquiriu e realmente não pagou, tem que fazer a quitação. Claro, agora, se ele não é o responsável por aquela dívida, ele tem que procurar meios, então, para que seu nome seja retirado do cadastro. Um grande problema de hoje são as empresas de telefonia. Sim, sem dúvida. Quando eu falei em pacotes de serviço, muitas vezes acaba sendo as empresas de telefonia, né? Aquele caso que a gente vive no dia a dia, né? E elas lideram o ranking hoje no PROCON também, lideram, né? Lideram. Se a gente for ver lá, as principais, o top, né, das listas são o Reclame Aqui também da internet, outros serviços que a gente tem hoje aí, que divulgam, né, as empresas que mais têm problema de relacionamento com os clientes. As empresas de telefonia hoje têm liderado certamente essa lista.
E quando acontece isso? Nesse caso, o consumidor ele tem que pagar primeiro a dívida para depois tentar ser ressarcido, ou ele pode se recusar e assumir essa dívida que ele não contraiu? O ideal é que ele procure os serviços hoje de proteção ao consumidor, né? Nós temos um Código do Consumidor hoje e tem os serviços do PROCON em grande maioria dos municípios brasileiros hoje. Então é procurar esse serviço do PROCON, né? Relatar ali o que aconteceu, né? Dizer sempre a verdade, né? Nunca falar algo que não seja verdade. O PROCON ele vai documentar essa reclamação, né? Ele vai tentar fazer uma aproximação do cliente com essa empresa que está cobrando o cliente para justamente verificar o que aconteceu. O PROCON ele pode intermediar, inclusive, essa conversa muitas vezes com essas empresas. Se for o caso, buscar retirar essa dívida, simplesmente anulando a cobrança. Se for o caso de haver a necessidade do cliente pagar, isso pode ser negociado em parcelas, né, da maneira que o cliente vai querer pagar, negociar o juro. E se for uma situação que esteja fora do PROCON resolver, o cliente pode procurar sim a justiça, né? Hoje tem maneira do cliente procurar diretamente a justiça, inclusive tem, sem ter necessidade de intermediação de advogado, né? Pode procurar diretamente. Né? E se for o caso, que são as ditas pequenas causas, né? E se for o caso da dívida não se resolver por nenhum desses dois processos que a gente falou, ele pode procurar um advogado e entrar daí com um processo, pedindo inclusive reparação de danos morais, enfim, nessa linha. Vale até danos morais, geralmente o juiz acaba até concedendo um valor de 3 a 4 mil reais, né? Quando acontece isso. Sim. Se a pessoa for cobrada de maneira injusta, se ela se sentir lesada por essa cobrança, certamente ela deve entrar na justiça e solicitar, né, o que ela entender ali que foi, enfim, injustiçado, né? De maneira que ela terá a sua causa possivelmente como certa ganha. Já aquela pessoa que deve, que não tem condição de negociar e saldar a dívida, o que pode acontecer com essa pessoa? Se ela não tem condição de negociar e saldar a sua dívida, ela pode, daí, o outro lado, né? A empresa pode cobrá-la judicialmente, né? E se ela for cobrar judicialmente, ela vai ter que responder judicialmente por esse processo. E daí pode gerar complicações maiores do que simplesmente ter o nome lá no cadastro negativo. Então, a preocupação vai ser maior, evidentemente, do cliente, né, do consumidor, e ele terá que responder judicialmente por esse processo, né? Pode ter os seus bens ali, inclusive, tomados por conta de pagamento, e ele pode ter uma complicação que leve a ele, né, ter uma situação aí bastante delicada para que ele resolva, né? Então, o ideal é buscar negociar antes, né, com a empresa que está me cobrando, né? Eu posso negociar juros, eu posso negociar as parcelas reduzidas para que eu possa pagar, né? Enfim, o interessante é que eu consiga fazer essa negociação antes dela ir para o processo judicial. Caso ela vá, a situação fica mais delicada e os bens da pessoa, inclusive, podem ser tomados como forma de pagamento. Bom, agora eu quero citar um exemplo. Se o consumidor paga um carro, por exemplo, ele paga várias parcelas, ele pode perder esse carro se ele não conseguir pagar algumas? Sim, o contrato que ele assina quando está adquirindo esse carro prevê justamente, se deixa de pagar a parcela, a empresa que vendeu o carro, ela pode ir lá e pegar o carro de volta, pegar o objeto e continuar cobrando as parcelas que estão no contrato para serem pagas. Então, tem que ter muito cuidado quando adquire como você mesmo deu um exemplo aí, um carro, né, que hoje tem lá até 60 vezes para se pagar ou até mais. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, hoje eu estou empregado, mas não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Isso que complica a vida de muitos consumidores, né? Exatamente. E nós temos aí algumas alternativas, né, que são nos dadas pelo mercado hoje, a questão do seguro. Existem alguns seguros que são feitos que prevêem justamente isso. Se a pessoa ficar desempregada, ela pode ter a sua parcela paga por este seguro. E muitas vezes a gente vê o seguro como um custo, né? Mas se eu tenho uma dívida que vai me levar ao longo prazo de pagamento, e hoje a oscilação do mercado, a gente sabe o que acontece. Hoje eu estou empregado, amanhã eu posso não estar empregado. Então, se eu
conseguir fazer um seguro que vai me acercar ali, se eu estiver desempregado, que eu vou ter a minha dívida paga por esse seguro, é interessante. E é importante eu verificar essa possibilidade, sim. Um exemplo, no caso, eu tenho os documentos roubados. No caso, essa pessoa usa como fraude e o nome vai parar em uma lista suja. O que fazer nesses casos? Isso aí pode acontecer. E pode acontecer também, aproveitando esse tempo que você deu, simplesmente ceder o meu nome para comprar para uma outra pessoa, né? Agora há pouco você me perguntou dos casos de inadimplência, além do desemprego e do endividamento, tem esse caso também. Muitas vezes as pessoas cedem o nome dela para que outra pessoa compre. Se eu cedi meu nome, eu vou arcar com as consequências, naturalmente. A dívida, na verdade, é minha, não é da outra pessoa. Embora eu fiz um favor para essa pessoa de ter colocado meu nome, a dívida é minha. Eu sou responsável por estar pagando essa dívida. Agora, se eu tive uma situação como essa que você colocou, meus documentos foram roubados, foram clonados e etc e tal, eu tenho que procurar a justiça, né, para que eu faça ali um boletim de ocorrência, para que eu documente esse fato e a partir disso procurar os meios para que eu deixe meu nome de novo em condições, né, de me tornar de novo um adimplente. Né, ter crédito novamente. E aí os caminhos são os mesmos, né? Posso procurar o PROCON, posso procurar depois as próprias pequenas causas, posso procurar um advogado, né? Mas o primeiro passo é fazer um boletim de ocorrência, para que eu registre que isso aconteceu. Wendel, hoje, qual que é a importância de ter o nome limpo? Sem dúvida nenhuma, acesso ao crédito. Né? As instituições financeiras são muito criteriosas para cederem crédito, embora hoje tenha muito crédito no mercado, mas são muito criteriosas para que possam conceder o crédito ou não. Então, se eu tenho o meu nome limpo, eu vou ter acesso a esse crédito e também ter a liberdade de fazer compra nos estabelecimentos que eu preciso fazer. Né? Se eu tenho o meu nome limpo, eu tenho acesso ali aos estabelecimentos e eles vão me conceder crédito, eles vão poder fazer comigo ali prestações para eu adquirir o produto que eu quiser, quando eu quiser. O consumidor que paga tudo direitinho, ele também é beneficiado? Tem algum tipo de cadastro que ele aparece hoje? Algumas empresas fazem esse processo, algumas empresas têm os cartões fidelidade. E aqueles consumidores que pagam corretamente ganham brinde, ganham desconto nessas lojas. Então, algumas lojas de produtos, de serviços, fazem esse tipo de relacionamento com o cliente. Né? Com isso, o consumidor que paga corretamente as suas dívidas é beneficiado e a empresa também acaba tendo um benefício, tem um retorno. Né? Puxa vida, eu comprei nessa empresa e ela observou que eu sou um bom pagador e me deu alguma coisa a mais. Né? Me deu um desconto, me deu um brinde. Né? Então, esse tipo de relacionamento sempre é saudável. Né? Eu incentivo o meu cliente a saldar as suas dívidas sempre comigo e com isso eu tenho todo o benefício, claro, né? Vendi, estou recebendo. E o meu cliente também ele se fideliza a mim. Porque ele viu que eu observei que ele fez um bom pagamento e eu dei ainda alguma coisa a ele por conta disso. Ou seja, hoje então vale a pena ser um bom pagador e quanto agradar os clientes? Sem dúvida nenhuma. Os dois lados ganham. Wendel, agora a última perguntinha. Quais os cuidados que o consumidor deve ter para não cair em uma armadilha? O consumidor tem que sempre prestar atenção no seu salário, no que ele recebe no dia a dia, né, no seu mês, para que ele nunca faça uma dívida maior do que aquilo que ele ganha. Né? Cuidado também com as prestações a longo prazo, isso pode, né, levar com que ele no futuro tenha problema, né, por conta de oscilação de mercado e outras situações. E cuidado também com os altos juros. Os altos juros muitas vezes estão escondidos em pequenas parcelas. Então vale a pena ficar atento. Sem dúvida. Wendel, nosso programa chegou ao fim. Foi um prazer bater esse papo com você. Espero te encontrar mais vezes aqui no Enfoco. Obrigado, Luciana. Estamos sempre à disposição. Bom, com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Enfoco. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!